Algumas pessoas que estão nos assistindo devem ter acompanhado o discurso do molusco pinguço descondenado, desgraçado, no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, que todo mundo agora está divulgando. Só que quando o professor Olavo de Carvalho falava na existência do Foro de São Paulo há vários anos atrás, o que a esquerda pútrida, vagabunda, mentirosa, nojenta, pérfida, nefasta falava? Que era a teoria da conspiração, que isso era minhoca na cabeça de direitista. E agora todo mundo sabe que tem o Foro de São Paulo. Na verdade, a primeira edição desse bando de assassinos comunistas foi em 1990. Desde então, eles já planejavam trazer o comunismo para a América Latina e criar uma Ursal. Aí, mais uma vez, vão falar que Ursal é piração da cabeça da direita. O Olavo de Carvalho muito bem disse também. Ursal é um termo genérico para o projeto político da esquerda de integração dos governos latino-americanos sob a égide de uma ditadura comunista. Não significa que se chama realmente Ursal, só que as pessoas lobotomizadas, doutrinadas pela esquerda, são incapazes de qualquer tipo de operação intelectual, de abstração. Eles não são capazes mais de derivar formas universais. Se não está escrito exatamente Ursal, eles vão falar que a direita está pirando. Acabou. Pessoas de esquerda já perderam, já abdicaram completamente de qualquer traço que pudesse se assemelhar a alguma coisa humana. Portanto, tratamento humano eles também não podem merecer. Eu falei em outros vídeos meus que a esquerda tem que ser desumanizada. E falaram que eu tava louco. Falaram que eu tava, você tá querendo usar os métodos da esquerda. Sim, eu estou querendo usar os métodos da esquerda contra a esquerda, porque funciona. Eles conseguem nos subjugar, nos esmagar e dominar tudo, porque eles usam métodos que funcionam, métodos brutais. Mas ao mesmo tempo eles tentam convencer a direita a ser bonitinha, limpinha, boazinha, jogar nas 4 linhazinhas até merda! Entendeu? Então, esse puto desse Lula, filho de uma puta, chega lá no Foro de São Paulo e fala bem assim: Eu tenho orgulho de ser chamado de comunista. Você tem orgulho, então, seu filho de uma puta, de ser chamado de uma ideologia assassina, que matou 200 milhões de pessoas no século XX, uma ideologia criada pelo diabo, como disse Padre Cícero, uma ideologia que trouxe fome, miséria, assassinatos, perseguições políticas, caos e destruição, como os gafanhotos do Apocalipse, destruindo por onde eles pisaram. E você tem orgulho disso, porque realmente eu acredito que você tem orgulho disso. Não, eu não vou ter ataque cardíaco, sabe por quê? Porque eu não tomei aquela porra. Entendeu? Que eu não posso falar a porra do nome. Vamos lá. Ele tem orgulho de ser chamado de comunista. Logo, ele devia ser algemado e levado pra cadeia direto de lá, junto com todo mundo que tava lá. Aí, nesse mesmo discurso, o pinguço mensaleiro me fala o seguinte: nós vamos, aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, da família e do patriotismo. Ou seja, enfrentamos o discurso que a gente aprendeu a historicamente combater. Então ele confessou que ele está combatendo a família e a pátria. Ele, vamos lá, de novo, pra gente, educada pelo Paulo Freire, entender. O pinguço ladrão, vagabundo, mensaleiro, confessou com todas as letras que ele está combatendo a família e a pátria. Alguém tem mais alguma dúvida? Mas o louco sou eu, né, bando de viadinho, filha da puta liberal. O louco sou eu. Merda de cadeira, quebrou o braço. É pra tá calmo? É pra tá calmo? Você vai tá calmo a hora que um soldado bolivariano invadir a tua casa e estuprar tua mulher? Você vai ficar calmo? A única diferença é que eu tô prevendo. E eu tô tendo a devida reação agora. Mas as pessoas, os carneirinhos vão pro abatedouro, pacificamente, de forma ordeira, democrática. Nas 4 linhas, pra dentro do abatedouro. Vocês não estão vendo que as 4 linhas são as linhas que conduzem pro abatedouro do gado? Combater a família. Por que você acha que o ladrão defende impostos?
Porque taxar a família, taxar os ganhos do pai de família, obrigar a mulher a deixar o lar onde ela cuidava dos filhos, da educação dos filhos, para ir para o mercado de trabalho, e lá ela vai ser taxada também, e depois a herança da família vai ser taxada, ela não vai ter como passar nada para os filhos, e o consumo do pobre vai ser taxado, e a renda das empresas vai ser taxada, e as empresas vão falir, e só grandes corporações ligadas ao governo vão dominar o mercado. Tudo isso são estratégias de guerra tributárias contra o povo, cuja função é eliminar a família. Isso está escrito em Engels, isso está escrito em Adorno, isso está escrito tanto nos marxistas quanto na escola de Frankfurt. Isso não é invenção do Lula, ele não tem inteligência para inventar alguma coisa assim. Ele tem esperteza para enganar os bobos que fizeram ele. Mas ele não tem QI para inventar isso como os caras inventaram. E tudo isso está nos escritos da escola de Frankfurt. Tudo isso está escrito... E vocês podem pesquisar. A destruição da família é um plano gramsciano. E o Gramsci, Antônio Gramsci, ele escreveu exatamente o seguinte: temos que eliminar a unidade familiar. Porque ao longo do processo revolucionário histórico da formação do Estado moderno, nós eliminamos os corpos intermediários de governança, transformamos as corporações de ofício em sindicatos, transformamos os governos que eram resistência aristocrática contra o poder central em repetidores do poder central que se tornaram oligarquias, uma perversão da resistência aristocrática. Pervertemos a própria igreja. Não que a igreja criada por Cristo seja passível de perversão, mas a sua estrutura material externa, visível, foi tomada por maçons, que implantaram aqui na América Latina a teologia da libertação. Justamente os gramscianos perceberam que a catolicidade de origem ibérica, arraigada no povo, e planificada através de uma humilde devoção das matrizes negras e indígenas, elas eram uma forte resistência contra o comunismo. E o que eles fizeram? Deturparam a teologia, através da teologia da libertação, infiltrando falsos bispos, falsos padres, que de católicos não tem nada, eles são partidários da seita maçônica Vaticano II, que ocupa o Vaticano desde a morte do último Papa Válido, que foi Pio XII. Então, vamos lá. Estratégias para a destruição da família. Você vê que aquela linha que dividia a esquerda dita raiz e a esquerda progressista, ela desapareceu. Porque a esquerda raiz, ela já cumpriu a sua função de desmantelar as aristocracias católicas do antigo regime na Europa, na Primeira Guerra Mundial, com todo o processo revolucionário do século XX. E hoje, a destruição econômica e a destruição da moralidade dos costumes se dá concomitantemente, se dá de forma sincronizada. Porque todos nós sabemos que é preciso ter riqueza material para preservar a soberania das famílias. E todos nós sabemos que precisa haver bons costumes, disciplina, virtudes, para que essas mesmas famílias poupem e construam prosperidade material. Então é aquela coisa que Sun Tzu fala, o ataque e a defesa no fundo são a mesma coisa, a destruição econômica e a destruição dos costumes no fundo é a mesma coisa. De forma tal que aquela esquerda destruidora da economia, coletivizadora de meios de produção, hoje é exatamente a mesma esquerda que promove ideologia de gênero na propaganda das grandes empresas, das corporações milionárias. São os mesmos putos. Hoje, Foro de São Paulo e Clube de Roma e Comissão Trilateral são tudo a mesma coisa. Eles fazem tudo a mesma coisa. Aí, é interessante você ver que existe também uma questão militar envolvida. Afinal, precisa ser muito burro, muito ingênuo, para achar que a parte militar ela é extrapartidária. Ela está alheia às discussões políticas. Os militares, que são a classe que mais ferrou com o nosso país na história, empatados com a maçonaria, e milico e maçom estão ali, né? Os altos oficiais são tudo maçom. Eles fingem que, não, política não é conosco, vocês discutem a sua politicagem aí, nós ficamos aqui defendendo os ideais. Mentira! Mentira! O Exército Brasileiro, que era uma instituição santa na Batalha de Guararapes e que se perverteu pelo positivismo, sempre foi uma classe extremamente imiscuída em assuntos políticos. Mas hoje você vê como as Forças Armadas são instrumentalizadas para promover a revolução e
ideologia de esquerda, no sentido de integração latino-americana, de forma contrária à nossa soberania. Então, vamos lá, você vê o discurso do pinguço de 9 dedos no Foro de São Paulo. Além de falar em destruir a família, ele também falou em destruir a pátria. Ele é contra a pátria, então ele devia ser imediatamente enquadrado, preso, por um discurso de traição da pátria, mas na hora, certo? Aí ele traz para o Foro de São Paulo, ele integra lá pessoas como o Daniel Ortega, pessoas ligadas, por exemplo, ao MIR, o Movimento de Esquerda Revolucionária no Chile. Ele traz gente ligada às Farc, inclusive nós temos um narcoterrorista como presidente da Colômbia. E todos esses caras são parte do Foro de São Paulo, que foi idealizado pelo Lula e pelo Fidel Castro, que o Lula elogiou no discurso dele lá no Foro de São Paulo. Aí, ele, no mesmo discurso, ele vem falar que a direita odeia imigrantes e que quem adotou corretamente a política migratória foi a Angela Merkel na Alemanha, sendo que a Angela Merkel é de direita. Não, a Angela Merkel é o pior tipo de esquerdista que existe, social-democrata. E a política de imigração da Angela Merkel na Alemanha está destruindo a Alemanha, está sobrecarregando o pagador de imposto alemão, está trazendo terroristas e criminosos para dentro da Alemanha, aumentando os índices de estupro, de terrorismo, de sequestros, de vandalismo. E o Estado de Bem-Estar Social alemão paga a estadia desses imigrantes, aquela coisa que o Hans Hoppe fala de convivência forçada dos imigrantes. Então é uma política falida. O que tinha que ter é fechar as fronteiras, guardar as fronteiras com metralhadoras pesadas, minas terrestres, ninguém entra. Quer sair, sai, entrar, não entra. Mas aí o Lula está defendendo essa política imbecil, essa política de destruição dos países. Então veja como... o Lula é esquerda raiz, sindicato, coletivização. Não, ele também está com essa agenda progressista. Ele falou, por exemplo, em igualdade de gênero. Igualdade de gênero, vocês já viram o desastre que é. Aquela palhaçada de existe criança trans. Que é um bando de... Quem fala isso é um bando de pedófilo que tem que ser enforcado em praça pública. Tem que ser enforcado, os filhos da p... Mexer com criança, aí não tem mais diálogo, cara. Diálogo é o cara, na boa. Perdão da palavra, eu sei que tem moças assistindo... Cara, eu sou a favor de voltar à Inquisição. Teve um cara que falou assim, o Cogos é aquele cara que fala que a Inquisição não matou ninguém. Não, eu falo que matou, só que matou pouco, devia ter matado mais. Tava precisando isso hoje. E aí o Lula vem com aquele discurso também, de, o aquecimento global, o gás carbônico. Cara, o Lula é um ignorante de pai e mãe. O que você sabe, Lula, sobre gás carbônico? O que você sabe sobre climatologia? Você aguentaria 10 segundos de debate com o professor Felício? Não aguentaria. Então o que você vem falar? Ô sua Greta Thunberg velha, bêbada e presidiária. Você vem falar aqui um discurso feito para destruir a nossa economia, para destruir o nosso agronegócio, para destruir a soberania nacional. Então, vejam o padrão do discurso dele. Gênero, ecofascismo, globalismo, fronteiras abertas. Tudo isso junto com toda a parafernália comunista na parte econômica. Destruição dos costumes e da pátria. Revolta contra Deus. Porque, se você for pensar, toda essa parafernália ideológica gramsciana, Frankfurt, é o quê? É o objetivo do Nimrod na Bíblia de construir um império materialista, uma cidade dos homens, em rebelião contra Deus para buscar um poder e para afrontar o próprio Deus. São pessoas que nunca se contentariam, por exemplo, em ter um carguinho público aqui numa repartição e desviar 10%. E morar numa casinha muito bonitinha com esses 10% que ele desviou. E isso é politiquinha das antigas. O que eles querem é o poder do rei Nimrod, cara. O que eles querem é afrontar o próprio poder de Deus. E eles não vão parar porque realmente o Gramsci não estava errado quando ele disse que a família é a unidade última que sobrou. Depois da destruição de todos os corpos intermediários de governança, sobrou como resistência ao Estado mundial, sobrou como resistência à família. E aí eles querem dissolver esses laços familiares, eles querem acabar com o papel do homem, complementar ao papel da mulher com essa bosta de gênero. Eles querem pegar os seus filhos. Eles querem acabar com qualquer laço de subsidiariedade, amizade. Eles querem acabar com o próprio livre mercado e eles querem perverter inclusive a própria igreja. Porque é na igreja que as pessoas exercem as suas virtudes caritativas, solidárias, caridade, ação social, etc. Ajudam os pobres.
É aquilo que eu falei lá com o Vilela no Inteligência Artificial. O preto e o branco, o rico e o pobre sentam lado a lado no mesmo banco. E aquilo tem uma força de coesão social muito grande. Por quê? Porque é a igreja. É um senso de comunidade e pertencimento a uma religião. Eu sempre defendo que a verdadeira religião é católica, mas essa função social acaba sendo feita inclusive em outras religiões. O que esses cornos da nova ordem mundial e da maçonaria pretendem é criar uma religião universal, de forma tal que não exista mais religião nenhuma. Se todo mundo pertence à mesma grande religião universal, então ninguém pertence a religião nenhuma, e eles conseguiram destruir a religião não do jeito chucro que a Coreia do Norte faz, proíbe igreja, mata cristão. Não, os caras são mais espertos do que isso. Eles substituem o próprio conceito de religião por uma imposição universal imanente. Eles matam o próprio conceito do que é religião. Porque assim, ser perseguido por religião é uma coisa que todo religioso já está acostumado ao longo dos últimos 7.000 anos. Cara, o Império Romano, o Egito, Babilônia, já teve guerra religiosa pra caramba, todo mundo já tá cansado de saber. Agora, matar o próprio conceito de religião e substituir isso pela ideia de uma fraternidade universal, imanente, sem transcendência, sem vida eterna, sem justiça eterna, sem Deus, é o que eles estão tentando fazer e vão conseguir. Pelo menos por um tempo. Vejam como eles estão substituindo todo o plano de Deus pelo estatismo. É tenebroso. E o Lula faz parte disso. Em certo nível. E aí, como eu estava falando a questão militar, onde é que entra a questão militar em tudo isso? Pesquisem Operação Paraná 3. Um exercício que vai ter agora, na região de Cascavel, envolvendo exércitos de 12 países, que vão fazer uma simulação de intervenção combinada de vários países, uma intervenção internacional latino-americana contra um país fictício, mas não é um país fictício que está invadindo os outros, sabe? Um Solano Lopes, assim, vou invadir os meus países vizinhos para chegar numa saída no mar. Isso é muito século XIX. Eles estão falando assim, um país que está passando por uma instabilidade política e nós vamos intervir. Esse é o exercício Paraná 3. Já viu, né? Já viu. A hora que alguém quiser fazer alguma coisa séria nesse país, esse bando de filhos de uma puta do Foro de São Paulo vão falar que é uma instabilidade política e vão trazer exércitos de toda a esquerda latino-americana para intervir, e os melancias, traidores da pátria, são parte disso. E o mais interessante é que é a primeira edição da Operação Paraná 3, da qual vai participar o exército, adivinha de onde, senhoras e senhores? Da Nicarágua, um país dominado por um ditador comunista, assassino, que foi assaltante de banco, sequestrador, terrorista da Frente Sandinista, que está há 40 anos usurpando o poder na Nicarágua, amiguinho do Lula, BFF do Lula, e que mata cristãos, que mata padre, que mata freira. Esse é o cara que foi convidado, que estenderam um tapete vermelho. Por favor, senhor Daniel Ortega, queira participar do nosso exercício junto com os nossos militares, para nós treinarmos como intervir no caso de uma instabilidade política que vocês já devem saber contra quem eles querem agir. Ah, meu advogado vai ter que trabalhar muito e eu preciso pagá-lo. Se vocês querem ajudar o canal aqui, paulocogos@gmail.com é o meu Pix. Quero dinheiro também para fazer um estúdio decente. E eu agradeço muito a todos que estão colaborando aqui com o canal. Vocês são parte dessa luta. Somos guerreiros.